do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos ajuda a compreender a glória e a graça do céu. Todo o amor, toda a misericórdia do Pai. Olha, é isso mesmo. Vamos entender duas coisas hoje com Ezequiel. Quem é o inimigo, quem é nosso inimigo e quem é Deus. Você sabe quem é o inimigo e quem é Deus? Pois é, nós vamos entender na nossa vida, na nossa história, a partir desses dois textos. Pega desses 4 textos. O 28, o 29, o 30 e o 31. 28, 29, 30 e 31. A gente você vai ler tudo, tenta ler, porque é muito bom. Mas nós vamos pegar alguns versículos para entender e para rezar. Eu quero começar com o 28. Quem é Satanás? O que ele faz? Como era e o que é? Lúcifer. Olha aqui, tem uma descrição perfeita. Ode fúnebre sobre o rei de Tiro. Aqui a gente está fazendo todo um processo profético, onde os povos inimigos das nações inimigas que subjugavam Israel e Judá, elas vão ser trucidadas e destruídas por Deus também, para que o povo se volte a Deus, que manifeste a glória de Deus, mesmo o povo pecando tanto, né? E aqui, gente, falando sobre o rei de Tiro, ele é a prefiguração, ele é figura de Satanás, dá para se aplicar direitinho ao mal. Grifa na sua Bíblia para você entender o que ele era, o que ele se tornou e qual o julgamento sobre ele. Olha isso aqui. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, entoa um canto fúnebre sobre o rei de Tiro e diz-lhes: Eis o que diz o Senhor Javé. Eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Lúcifer era assim, era um anjo de Deus. Olha isso aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estava coberto de gemas diversas: sardônica, topázio, diamante, crisólito, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, trabalhados em ouro, todas as pedras preciosas. Todo o poder financeiro deste mundo estava nas mãos de Lúcifer, toda a beleza de Deus. Olha bem, tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que fostes criado. A música, por isso ele usa tanta música para destruir também a dignidade, a cultura e a moral das pessoas. Eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus, passeava entre as pedras de fogo, fostes irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Que iniquidade é essa? A coisa mais terrível que um ser humano pode ter, que infelizmente nos picou: o orgulho, a soberba. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e de pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus. Foi banido do céu, foi banido da glória de Deus, foi banido. Mas ele tinha ciência de todas as coisas, mais que qualquer um de nós. Ele é poderoso, ele sabe mais que qualquer um de nós. Sem Deus, não dá para subestimar o inimigo, não dá para achar que é qualquer coisinha. Ele tem domínio das artes, das pedras, do poder, do dinheiro, da ciência, da música, porque foi dado, e um dom dado é irrevogável. Então ele sabe de todas essas coisas, sabe como manipular, não usar sabiamente, manipular para a destruição de cada um de nós. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, o querubim protetor em meio das pedras do fogo. O anjo de luz se tornou anjo de trevas. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza, era o mais lindo, mais belo. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. A força da iniquidade e a desonestidade do teu comércio. Profanaste os teus santuários, ele é o profanador, o idólatro, o usurpador por excelência. Assim te fiz jorrar o fogo que te devorou e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o teu destino. Olha o destino, para você entender que é Lúcifer. Acabaste sendo objeto de espanto, feio, terrível, horrendo, porque sem Deus nós nos tornamos horrendos, horrorosos. O pecado deixa uma feiura, um fedor, um gosto amargo em nós. Fostes banido para sempre. Satanás, sabendo, tendo todo o conhecimento de Deus, toda a intimidade com Deus, tendo toda a profundidade de Deus, não tem o direito à misericórdia, porque ele tinha o pleno conhecimento de Deus. E para ser pecado, você sabe,
Um pecado mortal, eu tenho que ter pleno conhecimento, pleno consentimento e uma matéria grave. Satanás, ele entrou em todos esses quesitos. Tinha pleno conhecimento de Deus, não como a gente, nós temos parcial, mais ou menos. Satanás não, ele tinha total, toda a revelação. Ele tinha também toda a consciência e a matéria gravíssima, que é a soberba, o pecado e tal. Então ele foi banido para sempre. Essa aqui é uma alegoria, fala do rei de Tiro, mas se aplica profundamente a Satanás, para você saber com quem você está lidando. Não é brincadeira, não. Ele quer destruir a mim e a você de todas as formas e modos. E ele tem muita coisa para isso, porque não foi tirado. Ele desobedeceu a Deus, mas foi criado completamente com essa ciência toda. E aí, olha aqui. Faz o oráculo contra Sidônia. Sidônia é pertinho de Tiro, Fenícia ali. E aqui, olha que coisa. A misericórdia de Deus é uma coisa estupenda. A glória dele é uma coisa estupenda. Deus, aqui em todas essas correções, em todas essas destruições, violências, castigos, que na verdade o ser humano quis, o ser humano buscou. Não foi Deus que quis, mas o ser humano fez, o ser humano destruiu, o ser humano buscou com as suas próprias mãos, no uso maléfico da sua liberdade, daquele modo de dizer, eu sou livre para fazer o que eu quiser e sair da vontade de Deus. É terrível. E aí o ser humano alcançou uma tristeza imensa, um vazio imenso, uma perdição eterna. Mas ainda assim Deus tem misericórdia. Olha o versículo aqui, 25. Eis o que diz o Senhor Javé. Quando eu reuni os israelitas dentre os povos, onde estiverem dispersados, manifestarei com isso a minha santidade aos olhos das nações. Habitarão a terra que tenho doado ao meu servo Jacó. Deus quer que as promessas dele se cumprem, custe o que custar, mesmo a gente fazendo tudo errado, mesmo a gente negando a ele, distanciando dele. Ele quer reunir, ele quer fazer comunidade, ele quer constituir. Santa Teresa diz, quem ama faz sempre comunidade. Então Deus é esse amor infinito que sempre quer congregar, quer reunir os dispersos e quer manifestar a glória dele, dizendo, é o meu povo, é a minha aliança, eu vou dar a terra de novo, eu não quero castigar para sempre, é necessário, mas eu não quero. Habitarão em segurança, construirão casas, plantarão vinhas, sim, eles habitarão lá com segurança quando eu houver exercido os meus julgamentos contra todos os vizinhos que os desprezaram. Se saberá que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Depois do tormento, depois da dispersão, do exílio, do castigo, Deus está dizendo, eu vou te fazer habitar em segurança e habitar no céu, habitar na minha casa, habitar na minha glória, habitar no céu que eu estou preparando para você, na morada que eu tenho para você. Você quer? Deus está preparando uma casa para mim e para você. No 29, é toda uma destruição. Fala do Egito, e o Egito de novo aqui faz uma alegoria completamente com Satanás também. Tudo que se aplica aos reis do Egito, ao povo, dá para aplicar ao mal, ao inimigo. Olha bem, é contra ti, ó rei do Egito, que vem crocodilo monstruoso, que estás deitado no meio dos teus nilos. O crocodilo, como é que ele age? Na surdina, sorrateiramente. Ele pega a pessoa e abocanha de modo sorrateiro. Ele vem devagarzinho. Tchá! Então, o inimigo age também na minha e na sua vida como um grande crocodilo terrível. Então, tenha ciência de quem é o inimigo e como ele age. Não tenha negociação com ele. Depois o capítulo 30, todo 30, no 26 aqui, olha de novo o faraó. Vai falando quem é Satanás e toda apologia contra ele. Olha isso aqui. As águas fizeram-no crescer, o abismo fê-lo altear, dirigindo as suas águas para onde ele estava plantado e enviando seus regatos a todas as árvores da região. Dessa forma dominava ele todas as árvores do campo, seus galhos se alongavam, sua ramagem se desenvolvia, graças à abundância das águas que tinham feito crescer. Em seus galhos se aninhavam todas as aves, sob os seus ramos dava cria todos os animais do campo. À sua sombra descansava toda espécie de gente. Era belo por sua grandeza, pela extensão de seus galhos, porque suas raízes mergulhavam nas águas abundantes. Nenhum cedro do jardim de Deus rivalizava com ele. Os ciprestes não atingiam o talho de seus ramos. Os plátanos não se igualavam às suas ramagens. Nenhuma árvore do jardim de Deus se equiparava a ele em esplendor. Eu o havia dotado de uma tão luxuriante ramagem, e todas as árvores do Éden, jardim de Deus, lhe tinham inveja. E também fazendo uma alegoria, uma demonstração de quem é Satanás, de qual era a beleza, de qual era a graça, de qual era a riqueza, a fecundidade, todas as
as graças que estavam ali. Não as graças, mas toda a beleza que estava ali no anjo decaído, no jardim do Éden, que ele estava ali. Mas se rebelou contra o Senhor por não querer obedecer. Pior rebelião, pior idolatria é a desobediência. Pior de todas, meu irmão. Quando a gente não obedece, quando a gente não ouve, quando a gente não obedece, é destruição e ruína. Por onde a gente passa é destruição e ruína. Por onde a gente passa é só coisas tenebrosas. E aí, você tem obedecido ou desobedecido? Deus deu o dom da obediência para a gente poder saber quem é Deus, que é cheio de misericórdia, de perdão, e quem é Satanás, para a gente ficar longe dele. Deus te abençoe e Deus te faça muito feliz.